Sem saber, nós escolhemos o mesmo texto, eu e o Obnair. Falei para ele que não precisaria nem de eu pregar agora, né? Que já estava pregado. Mas eu quero ler com vocês Efésios 4. Enquanto coloca aí na tela para a gente, eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, mais uma vez poder falar com vocês, essa igreja tão amada, tão querida, que eu me sinto tão amada por vocês e que eu amo intensamente cada um de vocês. E dizer aqui que acho que eu não estou com aquele defeito que o pastor Abinei falou, porque a barriga está fria e a mão está gelada. Eu acho que está tudo certo comigo. Eu acho que está tudo certinho, né? Eu estava avaliando ali e falei, não, acho que está tudo bem. Meus queridos, vamos ler a palavra do Senhor, Efésios 4. Eu vou ler com vocês a partir do 10, a partir do versículo 10. Diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Você pode mais uma vez pedir para que o Senhor fale com você nesse momento? Pai, nós queremos te adorar mais uma vez, Pai, entregando a nossa vida mais uma vez ao Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco nesse momento, que essa palavra possa impactar o nosso coração, que nós possamos, Senhor, cumprir o chamado que o Senhor tem designado para cada um de nós. Senhor, nós queremos sair daqui com o nosso coração inflamado ainda mais, Pai, pelo desejo de fazer a Tua vontade, de fazer a Tua obra e de ganhar pessoas para o Teu reino. Fala conosco mais uma vez, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, muito obrigado. Eu trouxe algo para mostrar para vocês aqui, mas vai ser daqui a pouco, né? Vocês devem estar curiosos, se perguntando o que tem nessa sacolinha aí. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu quero falar um pouco, discorrer um pouco sobre esse texto tão lindo que a gente tem o prazer de se deleitar nele. E a gente acha tão lindo tudo isso, né, que a gente lê aqui, e parece que isso acontece de uma forma tão fácil, mas na realidade não é tão simples assim. Nós vemos esse texto inserido aqui no livro que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios. E o apóstolo Paulo, ele começa falando com esses irmãos sobre o chamado de cada um, que Deus havia nos escolhido desde antes da fundação do mundo. Nós já havíamos sido escolhidos pelo Senhor. E ele começa falando quem nós éramos antes disso, antes de sermos encontrados por Cristo. Ele fala que nós estávamos mortos, nós estávamos entregues à iniquidade,
a pensamentos maus, nós estávamos entregues ao pecado. E o apóstolo Paulo fala aqui da nossa identidade após nós nos entregarmos ao Senhor Jesus Cristo. E a segunda parte desse livro, que é um livro lindo, muito prático, que a gente deve ler e colocar em prática todos os ensinamentos que estão aqui, porque ele é muito prático. A segunda parte desse livro, ele vem falando como nós devemos agir, já que nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, nós fomos transformados, fomos alcançados por essa graça do Senhor Jesus, mas agora nós temos um estilo de vida diferente. Nós temos que ser diferente. Nós temos que agir diferente do que nós éramos. Então, aqui traz muitos ensinamentos, essa carta que Paulo escreve aos Éfesos. Paulo diz como o patrão deve tratar o empregado, como o empregado deve se portar, como o marido deve tratar a mulher o marido, os pais, os filhos. Então tem ensinamento aqui para todo mundo. E no meio de toda essa conversa, de todos esses ensinamentos, o apóstolo Paulo, ele para um pouquinho para falar para a igreja do Senhor Jesus sobre esse texto que nós lemos. E esse texto que nós lemos, ele nos traz grandes lições. Primeiramente, nós vemos que nós recebemos funções. Nós aceitamos Jesus, nós somos inseridos na igreja, aqui fala que nós somos um corpo, e nesse corpo nós recebemos funções. E aqui diz que o Senhor Jesus, Ele mesmo, Ele escolheu uns para profetas, para evangelistas, para doutores. Então, nós temos funções diferentes nesse corpo. Nós temos um chamado diferente. Cada um de nós temos um chamado diferente. E essa é a beleza do corpo. E isso é tão lindo, porque as habilidades que você tem, eu não tenho. E talvez eu tenha alguma que você não tem. E é isso que faz a justa operação de cada parte. Então nós recebemos, e nós recebemos de quem? Do Senhor. É Ele que nos habilita. Você que está assumindo hoje a responsabilidade de liderar um ID, descanse o seu coração, porque é o Senhor que vai te habilitar para essa função. É o Senhor que vai te capacitar para isso. Não é a sua habilidade, não é o conhecimento que você já tem sobre liderança, sobre a Bíblia, sobre qualquer coisa. É Deus que te escolheu. Esse texto nos traz essa garantia. Ele fala que foi Ele que nos escolheu, é Ele que nos dá a função para um propósito específico. Vamos ler aqui no versículo 12, que diz assim, olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo. Então tem um propósito. Fomos escolhidos, fomos separados, vivemos de uma forma diferente agora. E agora qual é o nosso trabalho? Aperfeiçoar o corpo. Nós temos a função de edificar o corpo. E será que nós estamos realmente exercendo isso? Na igreja, será que nós estamos trabalhando para que a igreja seja edificada? É algo que a gente precisa refletir. Será que o meu trabalho tem edificado os meus irmãos? Será que o meu ministério, a minha função, o meu chamado tem trazido aperfeiçoamento para alguém dentro da igreja? Ou será que eu peguei esse ministério só para eu dizer, né, que eu sou uma líder, eu sou
um líder de ministério, eu sou uma pastora, eu sou um pastor, só para dizer que eu tenho uma função. Não, nós temos um propósito. O Senhor, Ele nos dá funções para um propósito. E esse texto é bem claro nisso. O versículo 13 diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Até que todos. Quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção isso. Muitas vezes, a gente faz acepção de pessoas. Se nós temos uma igreja que está tudo bem, está tudo funcionando, a igreja está crescendo, parece que está tudo bem. Mas esse texto diz que todos precisam chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Todos precisam. Nós não podemos deixar ninguém à margem. Nenhuma pessoa. Às vezes aquela pessoa que está lá no seu ID que é difícil, ela também faz parte desse todos. Ela precisa ser cuidada, ser amada, ser discipulada. E tudo isso que eu estou dizendo aqui, esse propósito, e esse versículo 13 que diz para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de Deus, o que significa isso? Isso é discipulado. Isso é o que vocês têm feito lá no ID. Isso é o que nós temos feito aqui na igreja, cuidado das pessoas, discipulando, amando. Isso é discipulado. O discipulado, ele serve para isso, para que aquela pessoa, ela conheça a Jesus Cristo. É incrível, gente, dizer isso, parece estranho para a gente, mas muitas pessoas estão dentro da igreja e não conhecem Jesus. Eu testemunhei esses dias sobre a minha própria vida, a minha experiência. Eu fui criada em uma família cristã, meus pais são crentes, fui criada na igreja. Na minha adolescência, eu me desviei, passei a minha juventude longe de Deus. E depois que eu me casei, retornei para a igreja. E eu estava testemunhando sobre isso, que eu só conheci Jesus depois dos meus 20 e poucos anos, depois que eu já tinha me casado. Fui criada dentro da igreja. Tem muitas crianças que são criadas, estão crescendo aqui dentro, mas ainda não conheceram Jesus, ainda não tiveram experiências com Ele, ainda não tem uma fé viva, que Ele realmente existe, que Ele irá voltar, que Ele cuida de nós. Não tem essa experiência com Ele. Esse texto aqui, ele nos chama a essa responsabilidade. Todos precisam. Todos precisam. E nós que somos a igreja, precisamos trabalhar para que isso aconteça. Nós precisamos nos esforçar. Aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos precisa trazer o aperfeiçoamento para a igreja, precisa trazer o crescimento. E hoje é um dia de muita alegria, de celebração, que nós estamos aqui para celebrar o crescimento, nós estamos aqui para celebrar as multiplicações. Por que nós alegramos tanto? Não é porque a gente tem visto a igreja crescer, porque nós sabemos que pessoas têm sido alcançadas, pessoas têm sido discipuladas, pessoas têm sido arrancadas do inferno, como nós vimos testemunhos aqui hoje. O Davi contando como ele foi resgatado, a Lília contando que o desejo dela era morrer. Muitas pessoas estão nessa situação, e o Senhor, Ele nos chamou para ser essa mão, para ser essa ponte que leva o conhecimento do Senhor a essas pessoas.
Ele chamou a mim e Ele chamou a você. E eu sou grata a Deus pela sua vida, pelos os multiplicadores, pelos multiplicandos, pelos os anfitriões, por todos que têm trabalhado e têm entendido esse propósito, têm dedicado o seu tempo, a sua vida. E é o que nós temos de mais precioso, é o nosso tempo. É o que nós temos de mais valioso. Quando nós ouvimos aqui o testemunho da Lília falando, olha, ela vai desistir. Não. Mas a X não desistiu dela. Ela dedicou o seu tempo. Ela tirou parte do seu dia para fazer uma ligação. Isso expressa o amor de Deus no nosso coração pelas pessoas. Expressa o quanto nós amamos ao Senhor. E nós vemos aqui como o discipulado ele é importante, né? Tudo isso que nós falamos aqui é o discipulado e como ele é importante, porque no versículo 14 diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. O discipulado, queridos, ele traz segurança, ele traz maturidade, ele traz proteção para aquelas pessoas que você está cuidando e ensinando. Você está construindo uma cerca de proteção, porque as pessoas que não conhecem ao Senhor, elas são presas fáceis do inimigo. As pessoas que não têm esse relacionamento mais profundo com o Senhor, elas são presas fáceis. Então nós vemos aqui como o discipulado é importante. Como o discipulado é importante. E chegando aqui no versículo 15, fala sobre o amor. Diz assim, antes, seguindo a verdade, em caridade ou em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que verso lindo. Seguindo a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus, é o próprio Jesus Cristo que é a verdade. São os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós seguindo essa verdade em amor, o amor que o Senhor tem colocado no nosso coração, nós devemos crescer, nós devemos multiplicar. Todo ser vivo, tudo aquilo que tem vida, foi feito para crescer e para multiplicar. Tudo que tem vida, toda a criação de Deus que tem vida, cresce e multiplica. Nós fomos gerados para isso, fomos criados para isso. E eu quero te mostrar algo aqui, que eu trouxe para mostrar para vocês. Se a câmera puder pegar aqui, por favor. Não tem uma câmera para vir aqui, mais perto? Não dá para ver, né? Olha, vocês estão vendo? O que é isso? Não deu ainda. Deu para ver? É uma semente, né? Uma semente de tangerina ou de mexerica, como você queira. Essa semente, ela é tão pequena, tão insignificante, mas ela tem um potencial dentro dela. Quando você recebe alguém, quando alguém aceita Jesus e é enviado lá para o seu ID, você está recebendo uma semente. Você precisa criar um ambiente adequado para que ela se desenvolva. Essa semente, se eu pegar ela e jogar aqui, ela nunca irá frutificar. Nunca irá frutificar. Ela precisa de um ambiente adequado. Ela precisa de um solo que seja nutritivo, que tenha tudo que ela precisa para desenvolver. Ela precisa ser regada. Você vai precisar combater as pragas. Mas quem tem o poder de fazer germinar essa semente? Você tem o poder? Não. Só Deus. Foi porque Ele foi que fez. Ele pode fazer germinar essa semente.
Você só vai criar um ambiente adequado. E é a mesma coisa conosco. Quando nós recebemos alguém, nós vamos criar um ambiente adequado para o crescimento dessa pessoa, para que ela cresça, para que ela multiplique. Mas muitas vezes nós ficamos ansiosos porque nós queremos fazer nascer, crescer, multiplicar, com a nossa força, com a nossa habilidade, com a nossa capacidade. A gente quer fazer. Mas eu quero deixar essa palavra aqui para você. Você só precisa criar um ambiente adequado. Tá bom? E se você fizer, logo, você vai ter uma mexerica. E você sabe o que tem lá dentro dessa mexerica? Muitas sementes. Muitas sementes, queridos. E assim é o reino dos céus. O Senhor, Ele nos chamou para multiplicar. O Senhor, Ele nos chamou para fazer discípulos. Nós fomos chamados para isso. Tudo que o Senhor tem entregado para mim e para você é para nos habilitar para isso, queridos. É para que a gente venha ter condições de criar esse ambiente adequado. É para que a gente tenha condições de alcançar as pessoas para Ele. Tudo é para Ele. Todo o crescimento, querido, é para Ele. O objetivo do crescimento não é para nossa própria grandeza, não é para que eu cresça. Se eu multiplico muitas vezes, não é para que eu seja grande, é para o corpo. A gente viu aqui nesse texto, finalizando aqui no versículo 16, diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Quando nós entendemos esse propósito do Senhor, nós caminhamos na verdade e em amor. Tudo isso aqui acontece. O seu dom, ele colabora com o dom do seu amigo, com o dom do seu líder, e todo o corpo tem um funcionamento adequado. E é isso que dá o crescimento, queridos. É isso que faz com que a igreja cresça. Que o Senhor, Ele possa continuar gerando no nosso coração esse desejo de resgatar pessoas. Esse desejo de poder ouvir pessoas testemunhando como nós ouvimos aqui nessa noite. Mais e mais, todos os cultos, pessoas testemunhando do que Deus fez na vida delas através de mim e através de você. Amém? Você pode ficar de pé comigo, por favor? É muito gratificante servir ao Senhor. É muito lindo a gente pensar que a gente faz parte desse corpo, que a gente está ligado no próprio Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Olha que beleza isso. Nós somos direcionados por Ele. E nós devemos ter a mente dEle. Nós devemos amar aquilo que Ele ama. Nós devemos nos importar com aquilo que Ele se importa. Nós devemos querer aquilo que Ele quer. Nós devemos almejar aquilo que Ele almeja. O desejo da cabeça, ela deve permear todo o corpo, toda a igreja do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento falar com você, que é o nosso convidado que está aqui nessa noite hoje. Você que ouviu essa palavra e que pode estar pensando: eu não estou ligado nesse corpo, mas eu quero fazer parte desse corpo, eu quero desfrutar dessa bênção, eu quero fazer parte, eu quero estar ligado na cabeça que é Cristo, eu quero ter a minha vida controlada por Ele. Eu quero te convidar aqui na frente agora para aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor.
vem até aqui, nós queremos orar por você, para que essa festa seja ainda mais linda, ainda mais completa, para que haja salvação aqui nessa noite, para que o Senhor possa transformar a sua vida, possa mudar a sua história. Vem até aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Ministério de louvor, vamos adorar o Senhor. Nós estamos te aguardando. Você que quer fazer parte do corpo de Cristo, você que deseja também, às vezes você é só aquela sementinha hoje, mas eu quero dizer que você pode ser uma árvore frondosa. O Senhor, Ele tem uma história de bênção para você, de crescimento, de multiplicação também para a sua vida. Vem até aqui, nós queremos te abençoar, nós queremos orar pela sua vida nessa noite. glorificar o Senhor está salvando. Duas pessoas preciosas estão aqui. Tem mais alguém? Nós estamos te aguardando. Vem aqui à frente, não perca essa oportunidade. Hoje é o dia que o Senhor está dando essa oportunidade para você, de você mudar a sua história, de você mudar a história da sua eternidade. Você conquistará a eternidade com Cristo, uma vida eterna com Ele. Se tem mais alguém, vem aqui. Nós queremos nos alegrar juntamente com você. Mais alguém vindo ali, mais um rapaz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja glorificado. Cadeias estão sendo quebradas, histórias estão sendo mudadas nessa noite. O inferno está perdendo nessa noite, queridos. Louve ao Senhor, agradeça a Ele.
vidas estão sendo resgatadas, e nós nos alegramos na presença do Senhor. Se tiver mais alguém, pode nos procurar até o final do culto, e nós queremos orar pela sua vida. Amém? Vocês estão felizes por essas 3 pessoas que estão aqui rendendo-se aos pés do Senhor Jesus, estão se ligando a esse corpo maravilhoso que é a igreja, que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus? Você está feliz, querido? Então estende a sua mão, ora juntamente comigo. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essas pessoas preciosas que foram compradas, Senhor, com mais alto preço. Foi o preço de sangue, Pai, vestido na cruz. Nós entendemos que elas são valiosas para o Senhor, e nós estamos felizes, agradecidos ao Senhor, porque o Teu Espírito Santo alcançou o coração delas hoje. Nós pedimos que a bênção do Senhor seja sobre elas, que o Senhor venha fortalecê-las nos seus caminhos, que elas nunca mais se desliguem desse corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Escreve, Pai, o nome delas no livro da vida, Pai, e ajuda-nos a cuidar delas, Senhor, que nós possamos ser esses agentes, Pai, que vai fazer um ambiente adequado, Pai, para a vida dessas pessoas. Usa, Senhor, cada um de nós para sermos abençoadores, em nome de Jesus.